Olá pessoal, tudo bom? É um prazer estar trazendo mais conhecimento para vocês. E esta será a parte 2 do nosso estudo. Bom, nós vimos no vídeo anterior como Lúcifer teve contato com aquela essência desconhecida que o transformou em diabo e Satanás. Depois disso, vimos que ele e os anjos que o seguiram na rebelião foram aprisionados no abismo. Este abismo se tornou o local em que os anjos rebeldes ficaram aprisionados para não contaminarem a criação. Esta região é citada na Bíblia várias vezes. Isaías capítulo 14, verso 15, diz: Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Judas capítulo 1, verso 6, diz: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus os reservou nas trevas, em prisões eternas, até o juízo do grande dia. Então veja que esse abismo é literal, é totalmente real. E agora nós entramos na pauta do assunto, que será como Satanás se libertou do abismo. Vamos lá? Depois do terrível episódio da rebelião no céu e a queda dos anjos rebeldes, Deus não poderia desistir do seu plano, que era a criação dos céus e da terra e principalmente a criação do homem. Aliás, a criação dos céus e da terra já haviam começado, faltava apenas a sua conclusão. E depois, por último, viria a criação do homem. Observe o que diz Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Note que o cenário já estava preparado. Porém, no céu não havia ainda sol, lua, estrelas e planetas. E na terra não havia animais, árvores e plantas. Faltava somente o preenchimento que viria nos 7 dias da criação. Concluímos assim que a guerra nos céus causou uma interrupção na obra da criação. Note também que havia um abismo neste cenário, que claramente está se referindo ao abismo em que Satanás estava aprisionado. Contudo, como já foi dito, Deus prosseguiu com a obra da criação. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Assim sucederam os 7 dias da criação, em que tudo foi criado nos céus e na terra. Observe as imagens. No 6º dia, terminado todo o preenchimento, Deus cria o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego da vida, e este passou a ser a imagem e semelhança do seu Criador. Logo após, Deus forma a mulher, da costela de Adão, e ambos passam a ser uma só carne. Adão e Eva se deparam com um lindo jardim que estava repleto de uma glória que o envolvia. Tudo nele era brilhante e reluzente, com aromas e essências naturais incríveis. Era como um sonho estar ali. Eles tinham uma forte sensação de aconchego. Era como se pertencessem àquele lugar, como se fossem parte dele. Enfim, é uma sensação que só poderemos desfrutar quando estivermos nos braços de Deus. Este é o Jardim do Éden, uma habitação que já havia lá no 3º céu, antes de todas as coisas. Mas agora, Deus o inaugura aqui na terra, com a criação do homem. No meio do jardim, Deus coloca como testemunho 2 árvores. Uma é a árvore da vida, e a outra a do conhecimento do bem e do mal. Aqui entramos novamente na pauta do assunto. Aqui está o grande mistério da história, a árvore do fruto proibido. Seria este fruto da árvore proibida uma alusão ao elemento desconhecido que contaminou Lúcifer no 3º céu? Seria coincidência que o fruto proibido está no mesmo Éden em que Lúcifer encontrou o elemento desconhecido? Não é coincidência. Esse fruto é exatamente
a mesma causa da contaminação dos anjos no terceiro céu. É a raiz de todo mal, o invasor no cenário da criação. E aqui entra, talvez, a questão mais controversa de toda a história do mundo. Por que Deus colocou a árvore exatamente no jardim do Éden? E por que ela estaria aqui na terra e não em algum outro lugar distante, para que nunca pudéssemos vê-la? A resposta é muito ampla, mas também bem simples. Aqui vamos dar uma resposta simples. Não adiantaria colocar a árvore, por exemplo, em outra galáxia. Por quê? Porque a árvore proibida está relacionada ao livre-arbítrio, ou seja, o livre-arbítrio é um direito natural do homem. Portanto, ainda que não existisse nenhuma árvore proibida, o livre-arbítrio continuaria sendo uma questão viva e permanente. Então entenda que tanto o fruto proibido ou árvore proibida, como o tesouro proibido que Lúcifer desejou, ambos envolvem a questão do direito de escolha ou livre-arbítrio. Futuramente vamos abordar o assunto do livre-arbítrio detalhadamente em uma outra série de estudos. A árvore da vida era muito bela, e dela o homem podia provar livremente, pois aquele fruto dava ao homem a vida eterna. Seus raios de luz absorviam os raios de morte que emanavam da árvore proibida. Deus disse para que Adão e sua mulher não provassem nem tocassem no seu fruto, para não morrerem. Ele falou sobre a questão do livre-arbítrio e disse que haveria um tempo determinado para que o mistério da árvore fosse desfeito, e seria desfeito para sempre. Adão e Eva entenderam perfeitamente o mandamento do Senhor. Este é o único e verdadeiro mandamento, o mandamento da vida eterna. Todas as tardes, Eva contemplava o incrível esplendor que havia na árvore da vida. Assim foi até que, um dia, Eva começou a imaginar o porquê da árvore proibida ser a única do jardim a não ter brilho algum. Ela estava no meio do jardim, mas era como se fosse distante. Destoava do cenário à sua volta. Não tinha formosura, mas Eva começou a achá-la atraente. Isso porque, cada passo que Eva dava em direção a ela, sua imagem se modificava, suas cores e tons iam se intensificando. Eva chegou tão perto que agora parecia que alguém a observava no meio da árvore. Ao chegar mais perto, Eva ouviu uma voz, a voz da serpente, que disse: "É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O momento trágico em que o homem prova do fruto proibido causa um colapso no tempo, no universo e no mundo espiritual. Ocorrem variações, mudanças, oscilações em toda parte do cosmos. Nesse momento, uma ruptura foi aberta na esfera da vida em que o homem estava, e os raios da morte penetraram dentro da esfera. O resultado foi a morte. Ela entrou como um vírus na criação e passou a estar em cada partícula de vida existente. Aqui entra outro mistério. A serpente que todos imaginávamos ser uma serpente literal, na verdade é o próprio Satanás. Foi ele quem falou com Eva. A figura da serpente é meramente simbólica. Foi por isso que Deus enfatizou para o homem não se aproximar da árvore, pois ela abria uma ruptura entre a esfera de vida e amor que Deus criou e a esfera de trevas e morte, onde os anjos estavam aprisionados. Quando o homem se aproximou da árvore, ele se aproximou do abismo, da esfera das trevas e dos anjos rebeldes, do inferno, enfim. Há vários nomes para se referir àquele lugar, mas uma coisa é certa: é um local em que Deus não criou e em qual não tem qualquer participação. O homem entregou o domínio de nosso mundo nas mãos do inimigo. Ele passou a ter acesso ao nosso mundo. Foi assim que Satanás conseguiu sua libertação do abismo. E do abismo
ele trouxe aquela essência mortal e desconhecida que espalhou seu veneno em todo o mundo. O primeiro sintoma logo surgiu. Caim assassinou seu próprio irmão Abel. Depois, os homens se corromperam tanto que Deus precisou enviar o dilúvio para recomeçar tudo novamente. Mas, dos descendentes dos filhos de Noé, logo os homens ficaram rebeldes, construindo a Torre de Babel para serem adorados como deuses. Depois surgem guerras, epidemias, misérias, desastres naturais, etc. As chaves da morte e do inferno estavam nas mãos do homem. Ele poderia ter deixado o mal confinado para sempre, mas o que ele fez foi abrir as portas para o mal, e o mal entrou. Satanás tomou as chaves da morte e do inferno e a manteve em sua posse durante séculos. Eu pergunto, seria este o fim de todas as coisas, agora que Satanás deteve as chaves da morte e do inferno em suas mãos? Será que toda a criação está condenada à destruição e não há mais solução para nós? Eu respondo, nada está perdido. Felizmente, há salvação para todos nós e toda a criação, porque uma pessoa foi capaz de tomar as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Seu poder foi tão grande e sua vitória tão definitiva que ele rompeu os grilhões da morte com sua ressurreição. Mas este é o tema para o nosso próximo vídeo, que será as chaves da morte e do inferno. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte da nossa série. E não se esqueça sempre de ler a Bíblia e sempre pedindo orientação para Deus, para o Espírito Santo, para que Ele te ajude a interpretar adequadamente. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.